Vamos continuar, não é, nessa segunda parte, matéria de direito penal. Agora nós vamos entrar, pessoal, nós vamos entrar na criação da lei penal. Primeira coisa que você tem que entender, quando uma lei penal é criada, pessoal, ela necessariamente vai revogar outra lei? Como assim, professor? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que uma lei pode ser extinta? Como é que uma lei pode ser revogada? Imagine só, pessoal, nós temos leis sendo criadas a todo momento. E aí como que ficam as leis penais antigas, as novas, elas entram em conflito? Como que vai ficar essa situação? Interessante. Olha só, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, presta atenção, no direito penal, uma lei penal só pode ser revogada por outra lei. Vou repetir. Um crime, por exemplo, uma lei específica que trata de um crime, ele só pode ser revogado por outra lei. Ué, professor, os costumes não podem revogar uma lei? Vou dar um exemplo para você. Não tem muita gente que tem o costume de jogar o jogo do bicho? Não tem muita gente que tem a prática, o hábito, o costume na sociedade de jogar o jogo do bicho? E aí, será que a contravenção penal do jogo do bicho foi revogado? Só porque tem muita gente que tem essa prática reiterada? Será que o jogo do bicho foi revogado? Claro que não, pessoal. Na verdade, um costume, olha só o que eu vou falar para você. Um costume na sociedade, pessoas que têm o hábito de praticar aquela mesma conduta, aquele mesmo comportamento, aquele costume ele pode até tirar a eficácia na prática, ou seja, aquela lei na prática está sendo pouco eficaz. Está sendo pouco eficaz, mas ela não revogou a lei. Um costume, pessoal, jamais pode revogar a lei de direito penal. Jamais. O costume ele pode até abaixar, diminuir, reduzir a eficácia da lei. Então, por exemplo, a contravenção penal do jogo do bicho é pouco eficaz na sociedade. Você vê pouquíssimas pessoas, quando vê raramente uma pessoa respondendo um processo criminal pela contravenção do jogo do bicho. Por quê? Porque o costume de muitas pessoas, às vezes até autoridades, até pessoas que fazem parte do Estado, pessoas que fazem parte da segurança pública também, às vezes acontece. Pessoas que jogam jogo do bicho. E aí? Na maioria dos casos não dá nada, mas não é porque o costume revogou a lei. Não, a lei existe. A contravenção penal do jogo do bicho existe. Só que essa lei está sendo pouco eficaz na sociedade. Não está gerando os frutos pelos quais ela devia gerar. Que era o quê? Que o sujeito respondesse um processo criminal. Então perceba que o fato de pessoas terem determinados costumes na sociedade, o costume não pode revogar uma lei. O que é revogar? Revogar é tirar 100% da eficácia daquela lei. Ou seja, aquela lei já era, não produz mais efeitos, não existe mais no mundo real, não existe mais. Percebam que somente uma lei, vou repetir, somente uma lei pode retirar a vigência, pode revogar outra lei. Então, quando o nosso legislador, ele quer retirar, ele quer fazer com que determinado crime, por exemplo, perca a sua total eficácia, não exista mais. Ele tem que criar uma lei e essa lei tem que, de forma expressa ou tacitamente, revogar a lei anterior. Ficou claro isso? Então, pessoal, essa matéria é a chamada matéria, leis penais no tempo. Leis penais no tempo. O que são leis penais no tempo? É isso que eu estou falando para você. No mundo jurídico, no mundo das leis, o tempo todo nós temos leis sendo criadas. Leis sendo criadas. E essas leis, elas muitas vezes, elas vão entrar em conflito com leis anteriores, leis antigas. E aí que nós vamos começar a estudar qual que vai ser a relevância jurídica nesses casos. O que vai acontecer? Vamos lá. Pessoal, a regra é o seguinte, então eu disse para vocês que uma lei só pode ser revogada por outra lei, beleza? Ótimo. Professor, se eu praticar um crime de furto hoje, olha só, presta atenção. Professor, se eu praticar um crime de furto hoje, qual vai ser a lei que vai ser aplicada para mim que pratiquei o crime de furto?
Olha só, a lei que vai ser aplicada para você que praticou o crime de furto vai ser, em regra, a lei que estava em vigor, que estava vigente no tempo em que você praticou o furto. Então, se você praticou um furto hoje, em regra, presta atenção, em regra, a lei que vai ser aplicada para você vai ser a lei que estava vigorando hoje, a lei que estava em vigor no dia de hoje. Entenderam? Agora, essa é a regra, mas nós podemos ter algumas exceções. Por quê? Vamos imaginar que você praticou um furto hoje, só que amanhã, presta atenção, amanhã surge uma nova lei e essa lei é mais benéfica para o réu. Essa lei diminui a pena do furto. Será que ela não pode retroagir? Será que ela não pode voltar lá no tempo que o cara praticou o fato? Por exemplo, nesse caso do furto. Então você praticou um crime de furto hoje. A pena de furto simples é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos de prisão. Mas vamos imaginar que você praticou esse furto hoje e daqui a um ano é criada uma lei, surge uma nova lei dizendo que a pena do furto agora não é de mais 1 a 4 anos de prisão. Não. A pena agora é de 1 a 2 anos de prisão. O nosso legislador, ele diminuiu a pena do furto. Isso é uma hipótese, viu? A pena do furto simples é de 1 a 4 anos de reclusão, beleza? Vamos lá. E aí, você praticou o furto há um ano atrás, por exemplo. Será que essa lei que foi criada depois que você praticou o furto, ela pode voltar no tempo que você praticou o furto para te beneficiar? Pode. E se essa lei fosse uma lei mais prejudicial, fosse uma lei maléfica, uma lei prejudicial para o réu, será que ela poderia voltar? E aí? É isso que nós vamos dar agora. Então percebam que quando uma pessoa pratica um fato criminoso, a regra é que eu vou aplicar a lei, presta atenção, essa é a regra. A regra é que eu vou aplicar a lei do tempo em que aquela pessoa praticou aquele crime. Só que depois que a pessoa praticou aquele crime, podem aparecer outras leis. E aí nós temos várias situações que podem acontecer que pode gerar dúvida. E aí é isso que nós vamos estudar. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então a regra é que quando uma pessoa pratica um crime, um fato, eu aplico a lei no tempo daquele fato. Só que, vamos imaginar, pessoal, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você praticou, então, um crime de furto hoje. Você praticou um crime de furto hoje. Passa um ano e o nosso legislador, ele cria o quê? Ele cria uma lei, ó, lei mais benéfica. Lei mais benéfica. Presta atenção, então. O nosso legislador agora fala o seguinte, não, agora a pena do furto não é de 1 a 4 anos, é de 1 a 2 anos. Perceba, é uma lei mais benéfica, por quê? Porque diminuiu a pena do furto. Professor, mas quando você praticou o furto, a pena era de 1 a 4 anos de prisão. Passou um ano, surgiu uma nova lei que é mais favorável para o réu. A pena agora é de 1 a 2 anos de prisão. Essa lei, ela pode voltar, ela pode retroagir. Pessoal, a regra aqui no direito penal, a regra é que uma lei não pode retroagir. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a regra é que eu aplico a lei do tempo em que a pessoa praticou o fato criminoso? Essa é a regra. Então em regra, a lei penal não retroage. Vírgula, exceção, salvo para beneficiar o réu. Salvo para beneficiar o réu. Então isso quer dizer que quando uma lei penal é criada, mesmo depois que o cara já praticou o crime, se essa lei penal for para beneficiar o réu, ela pode retroagir? Pode retroagir. Por quê? Porque nesse caso, ela não vai estar prejudicando o réu. Ficou claro isso para vocês? Beleza? Então, olha só. A lei mais benéfica, ela pode o quê? Coloca aí, ó. Pode retroagir. Por que ela pode retroagir? Porque ela é uma lei favorável ao réu e não desfavorável. Tranquilos, pessoal? Então, quando surge uma lei mais benéfica, eu posso aplicá-la, mesmo que foi depois que o réu praticou o crime. Só que, pessoal, pode acontecer situações
pode acontecer situações ao contrário. Já já nós vamos entrar nelas também, beleza? Olha outra coisa que pode acontecer. Já ouviu falar do abolitio criminis? Abolitio criminis. Professor, o que é abolitio criminis? Abolitio criminis, pessoal, o próprio nome já diz, ó, abolitio criminis. É uma palavra em latim que significa abolição do crime. Como assim abolição do crime? Extinção do crime. Como assim, professor? Me explica. Vamos lá. Abolição do crime quer dizer o seguinte, aquela conduta que você praticou, que até então era crime, era criminosa, lá na frente o legislador optou por não mais incriminar aquela situação. Aquela conduta que anterior era crime, não é mais. Professor, me dá um exemplo de uma situação que era crime e não é mais. Vou dar um exemplo, o adultério. Adultério. Até no ano, se não me falha a memória, de 2004, até no ano de 2004, salvo engano, o adultério era crime. A conduta de adulterar o cônjuge era criminosa, era crime. A partir então desse ano de 2004, o nosso legislador, ele criou uma lei revogando, abolindo por completo o crime de adultério. Então percebo que nesse caso houve um abolitio criminis. Abolitio criminis quer dizer que aquela conduta criminosa foi abolida, foi extinta. Não existe mais. Então vamos dar o mesmo exemplo do furto? Vamos imaginar que você praticou o furto hoje. Você praticou o furto hoje. Entende? Aí, passa 2 anos, você está respondendo o processo do crime de furto. Passam 2 anos. E o legislador fala assim, não, a partir de agora só o roubo que é mais grave, que tem violência, tem grave ameaça, esse vai continuar como crime. Mas o furto não vai ser mais crime. Vamos imaginar que o legislador cria uma lei declarando expressamente que o furto não é mais crime. Ele tira o furto do Código Penal, ele revoga o furto. Nesse caso, pessoal, nós tivemos um abolitio criminis. Você que praticou o furto há 2 anos atrás, você vai ser condenado por esse crime? Não, pessoal, porque não é mais crime. Ué, professor, o que vai acontecer com esse processo que eu estava respondendo? Ele vai ser arquivado, pessoal. Já era. Por quê? Porque não é mais crime. Professor, eu sei que você quer perguntar isso. E se esse cara o processo já encerrou, esse cara já foi condenado, com trânsito em julgado, ou seja, decisão definitiva, não cabe mais recurso, esse sujeito já foi cumprir a pena na penitenciária, o cara já está lá já está cumprindo a pena de prisão. O que vai acontecer com esse sujeito? Pessoal, se ele está preso apenas pelo furto e não mais por outro crime, apenas pelo crime de furto, o juiz vai ter que pedir um alvará de soltura para ele. Esse sujeito, pessoal, ele vai ter que ser posto em liberdade. Como que o sujeito vai ficar preso por uma conduta que ele praticou que não é mais crime? Ah, professor, mas no tempo que ele praticou, há 2 anos atrás, por exemplo, era crime. E por isso ele respondeu um processo, por isso que ele ficou preso, porque era crime. Mas depois o nosso legislador, ele revogou o crime. Isso é só um exemplo, pessoal. O furto é crime, viu? O furto é crime, é só um exemplo. O crime que foi revogado totalmente, não é? Foi o adultério, que eu dei esse exemplo para vocês. Então o furto ainda existe, mas é só uma hipótese, é um exemplo. Então, nesse caso, se o furto foi revogado, se ele foi abolido, pessoal, a pessoa não pode mais responder processo, a pessoa não pode... Ué, professor, a pessoa que está cumprindo a pena de prisão vai ter que ser posta em liberdade, óbvio. Professor, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. E se essa pessoa, ela tinha sido, vamos imaginar que ela tinha sido condenada pelo furto, então ela tem maus antecedentes, não tem? Sim, ela tem maus antecedentes. Mas o furto agora, por exemplo, não é mais crime? Se o furto deixar, por exemplo, nesse caso, de não ser mais crime, como que vai ser? Essa pessoa vai voltar a ter bons antecedentes? Isso mesmo, pessoal. Olha só. O abolitio crimes, isso é muito importante para a sua prova, viu? O abolitio crime, pessoal, ele extingue, ou seja, ele anula, ele revoga, pessoal. Os efeitos o quê? Efeitos penais. Efeitos penais. Então, presta atenção. Quando surge uma situação que descriminaliza uma conduta, aquela conduta que era criminosa não é mais, o que acontece? Os efeitos penais da sentença condenatória serão extintos. Quais efeitos da sentença condenatória? A execução da pena.
Então aquela pessoa que está sendo executada, está cumprindo a execução da pena. Obviamente, ela não vai cumprir mais aquela pena, vai extinguir a execução da pena. O que mais vai extinguir, professor? Vai extinguir, pessoal, os efeitos secundários da pena. Quais são os efeitos secundários? Aquele sujeito, se ele se tornou reincidente, ele volta a ser primário. Se aquele sujeito tornou portador de maus antecedentes, ele voltará a ter bons antecedentes. Por quê? Porque aquela conduta não é mais criminosa. Então, obviamente, aquele sujeito, ele vai ter que voltar à situação como ele era anteriormente. Ficou claro isso para você? Beleza? Agora, o que pode cair na sua prova? Sabe o que pode cair na sua prova? Pode perguntar o seguinte: o abolício crimes, ele exclui, ele exclui os efeitos extrapenais? Presta atenção. O abolício crimes extingue os efeitos extrapenais. Nós já vimos que os efeitos penais, que é a execução da pena, isso o sujeito é primário, reincidente, maus antecedentes, isso vai excluir. Pena, os efeitos penais, os efeitos secundários penais vão ser... Mas e os efeitos extrapenais? Isto é, os efeitos civis. E aí, vão excluir? Aquele sujeito, por exemplo, vamos dar um exemplo para você, naquela época do adultério. Adultério era crime, não era? Era crime até 2004. Então vamos lá. O sujeito que praticou o adultério em 2000, 4 anos antes, presta atenção, 4 anos antes. Vamos imaginar que ele estava preso, só dando um exemplo, ou ele estava cumprindo alguma pena. E aí, passaram-se 4 anos, o adultério foi revogado. Vamos lá. Aquele sujeito vai continuar cumprindo a pena? Não. Os efeitos penais são extintos. Aquele sujeito, ele tinha maus antecedentes. Ele vai voltar a ter bons antecedentes? Vai. Por quê? Os efeitos penais secundários são extintos. Tudo que é efeito penal já era extinto. Agora, e os efeitos extrapenais? Ou seja, efeitos que são de outras áreas que não são do direito penal, efeitos da área civil, efeitos da área administrativa e etc. Efeitos que não são penais, eles vão continuar existindo ou será que eles vão ser extintos também? E aí? Aí não, pessoal. Presta atenção, o abolício crimes, ele só extingue os efeitos penais. Então, olha só. Os efeitos extrapenais, ou também chamar de efeitos civis. Os efeitos civis, eles não são extintos. Então, naquele exemplo do adultério, aquele sujeito que, por exemplo, praticou o adultério, penalmente, não vai acontecer mais nada com ele. A pena dele já era, os efeitos dos maus antecedentes já era. Agora, os efeitos civis, os efeitos extrapenais vão ser aplicados. Ou seja, se aquela mulher lá, a sua ex-esposa, entrar, por exemplo, ela pode entrar com uma reparação pelos danos morais que ela sofreu. Nesse caso, ela vai entrar para que aquele sujeito, por exemplo, ressarça ela. Pague determinado valor pelo dano que foi causado à imagem, à honra dela, à moral. Então percebo que nesse caso, professor, mas não é mais crime. Agora em 2004 não é mais crime, ela não pode, o cara não é obrigado mais a pagar esse valor. Se o juiz entender, a depender do caso em concreto, a depender da relevância, da situação, da extensão do dano, o juiz pode sim aplicar reparação, ressarcimento pelos danos, presta atenção, pelos danos que foram causados àquela mulher. Só um exemplo. Então percebam que, professor, mas não é mais crime, não importa. Presta atenção, o abolício crimes, ele extingue, ele anula, ele extingue os efeitos penais. Os efeitos extrapenais ou civis, eles permanecem. Beleza? Ficou claro para você? Tranquilos? Então vamos lá, pessoal, mais 2 situações para a gente terminar esse bloco que pode acontecer. Mais 2 situações. Na lei penal no tempo também, o que pode acontecer? Pode ser criado, pessoal, uma lei nova. Uma lei nova incriminadora. Lei nova incriminadora. Então presta atenção. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que hoje você você furou a fila do banco. Só estou dando um exemplo tosco, mas para você entender. Você furou a fila do banco. É crime isso?
Não, não é crime, né? É imoral, é errado, mas não é crime. Beleza. Aí você furou a fila do banco. Aí não deu nada. Aí amanhã, presta atenção, amanhã sai uma lei federal, uma lei dizendo o seguinte: furar fila do banco é crime. Percebam, aquela conduta que você praticou ontem, no outro dia tornou-se crime. Ou seja, nós tivemos uma lei nova, lei nova incriminadora. Lei nova incriminadora. Ou seja, o que é lei nova incriminadora? Lei nova incriminadora é uma lei que está incriminando, tornando uma conduta como crime que antes não era. Antes, aquela conduta era irrelevante para o direito penal. Aquela conduta era um fato atípico, não era nada para o direito penal. Agora, a partir dessa lei, uma conduta que era irrelevante para o direito penal torna-se criminosa. É óbvio, pessoal, nesse caso, se você praticou aquele fato anteriormente, você furou a fila ontem, e se não era crime, pessoal, você não vai poder responder por esse crime. Óbvio, pessoal. Por quê? Porque ela é uma lei mais gravosa, ela é uma lei maléfica, é uma lei mais grave. Lembra, pessoal, que a lei, ela pode até retroagir, exceção, em regra não retroage. Se ela retroagir, tem que ser para beneficiar, para favorecer o réu. Nesse caso, óbvio, pessoal, essa lei é uma lei prejudicial. É uma lei, pessoal, prejudicial, que não favorece o réu. Então, olha só, óbvio, essa lei não pode retroagir. Então escreve aí, ó. Não pode retroagir. É óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque é uma lei prejudicial para o réu. O abolício crimes, pessoal, o abolício crimes, ele pode retroagir? Claro, né, pessoal? Pode retroagir. Por quê? Porque ela beneficia o réu. É uma lei, lembra? Que a pessoa praticou um fato criminoso, surgiu uma lei falando que aquele fato não é mais crime, óbvio que ela pode voltar, ela não pode, ela vai voltar para beneficiar o réu. Então a lei mais benéfica e o abolício crimes, que extingue o crime, o abolício crimes, são leis que podem podem retroagir para beneficiar o réu. A lei nova incriminadora, chamada também de novatio legis incriminadora, óbvio, ela jamais pode voltar, ela jamais pode retroagir. Então essa lei, ela só vai começar a ter efeitos, ela só pode começar a ser aplicada para as pessoas que praticaram o fato depois que essa lei já entrou em vigor. Então a partir do momento que essa lei nova, que incrimina o fato, que não era crime, agora eu só posso aplicar essa lei a partir do momento que pessoas praticaram esse fato que agora é crime, depois que essa lei já entrou em vigor. O que as pessoas praticaram antes dessa lei, elas não podem responder. E aí, pessoal, óbvio, artigo 1º do Código Penal, princípio da anterioridade. Vou repetir, princípio da anterioridade. Ou seja, segundo esse princípio, eu jamais posso responder por um fato que foi praticado antes da lei. Antes da lei, que considerou aquele fato como crime. Óbvio que não. Pessoal, a lei ela deve ser prévia, a lei ela deve ser anterior ao fato. Eu só posso responder por um crime, eu só posso responder por um fato criminoso se esse fato que eu pratiquei, ele foi cometido depois da lei, depois que essa lei entrou em vigor. Esse é o princípio da anterioridade, segundo o qual eu só posso responder por um crime, eu só posso ser penalizado criminalmente, desde que o fato praticado, a lei que foi criada, ela foi criada antes do fato praticado por mim. O meu fato deve acontecer depois que essa lei foi criada. Por quê? Porque se essa lei não for anterior, se eu pratiquei um fato hoje que não é crime, surge uma lei posterior, isso viola o princípio da anterioridade. Óbvio, a lei não era anterior ao meu fato que eu pratiquei. E é óbvio, eu não vou responder por nenhum crime nesse caso. Beleza? Última coisa para nós fecharmos e terminarmos esse bloco. Vamos lá, pessoal. Última situação que pode acontecer aqui, ó. Aqui pode sair o quê? Uma lei penal mais grave. Lei penal mais grave. Então vamos dar o exemplo do furto? Nós estamos trabalhando com o exemplo do furto para ficar mais simples. A pena do furto, então, é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então vamos imaginar que você praticou o crime de furto hoje. Pena de 1 a 4 anos e multa. Beleza.
Passa um ano, você já está respondendo um processo lá pelo crime de furto, e nesse período, depois de um ano, o legislador fala o seguinte, peraí, a pena do furto está muito baixa, 1 a 4 anos, vamos mudar esse negócio aí, essa lei vai ser alterada, essa pena, ela tem que ser aumentada. Vamos imaginar então que depois de um ano que você praticou o furto, a pena do furto agora não é de 1 a 4 anos mais, não, é de 2 a 10 anos. De 1 a 4 passou para 2 a 10. Aí eu te pergunto, lá no processo que você está respondendo, o juiz pode aplicar para você uma pena de 2 a 10 anos? Porque você praticou um furto no passado e agora a pena do furto é de 2 a 10, não é mais 1 a 4. O juiz vai poder fazer isso? Claro que não, pessoal. Óbvio que não. Por quê? Essa é uma lei mais favorável para o réu? Não, é uma lei mais desfavorável, é uma lei maléfica para o réu, é uma lei que o prejudica o réu. Se é uma lei mais gravosa para o réu, se é uma lei penal mais grave, pessoal, ela o quê? Não pode retroagir, ó, lei penal mais grave, não pode retroagir. Por quê, pessoal? Porque lembra que a regra é que uma lei penal ela não pode voltar, não pode retroagir ao fato praticado criminoso pelo réu, não. Em regra, a lei penal não volta, não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então vocês perceberam nessa aula que quando uma lei é criada, ela pode retroagir? A regra é que não, salvo para beneficiar o réu. Quais situações? Em situação de lei penal mais benéfica, lei penal mais benéfica, que é chamada de lex meteor. Lex meteor pode cair no seu concurso também. Lex meteor, né, uma palavra em latim que significa lei mais benéfica, lei benéfica. Pode cair o abolicio criminis, que extingue o crime. Nessas duas situações pode retroagir, beleza? E nessas duas situações aqui, ó, novatio legis incriminadoras, que é a lei penal nova incriminadora, não pode retroagir. E na lei penal mais grave, né, que é chamada de lex gravior, que é uma lei penal mais grave. Elas só podem ser aplicadas no momento, a partir do fato praticado pelo réu, quando essa lei já existia. Ela não pode retroagir a fatos praticados no pretérito, no passado. Ficou claro para você? Espero que essa aula tenha ficado clara para você. Nós temos muita coisa ainda para trabalhar com vocês, muita matéria de direito penal. O nosso curso só está começando e nós vamos fechar esse bloco, esse segundo bloco aqui, e já já nós continuamos. Até o próximo.